Olá, você está no Mangaka Cast, o podcast do mangaka. Hoje a gente vai falar sobre Spy Family, que é um anime muito bom, a primeira temporada. Na realidade, se você ainda não assistiu, ou se você também quer ver no quesito, como a gente sempre fala que é o Mangaka Cast, ou seja, é um roteiro, a vista do roteirista, se você quer ver de maneira mais profissional, esse anime ele tem muita coisa interessante. Para mim a dublagem está muito boa. E também tem uma coisa muito interessante nele, que é o seguinte, que é como montado o enredo. Ou seja, o roteiro poderia ser um roteiro que coloca aqui no começo a oportunidade de um cara ele ter uma família, entendeu? Poderia ser isso. Poderia ser tudo voltado a uma coisa mais, tal, entendeu? Só que a inteligência, esse roteiro é muito bom, porque a inteligência de fazer aquilo de uma maneira aonde foi colocado assim que vai encaixando, entendeu? Então, por exemplo, no começo, ele meio que tipo, sei andava pra menininha, né? A Anya tal. Sei andava. Então, assim, só que ele foi percebendo que, né, vai nascendo sentimentos. É evidente, você vai convivendo com uma pessoa legal, vai nascendo sentimentos positivos. Então, o roteiro, você vê o nível de inteligência. É muito gritante desde o primeiro episódio que a ideia do roteiro é essa, né? É fazer a pessoa, às vezes, mostrar que às vezes uma pessoa, entre aspas, egoísta, que a gente está vivendo numa geração onde o egoísmo domina, né? Que não existe isso. Você vai ser muito mais feliz se você se unir com pessoas legais, né? E o mais legal é que esse legal é bem polêmico nesse caso desse anime, né? Por isso que é legal. Nesse caso, né, claro. É que além da menina ser uma menina que na realidade foi feita em laboratório lá, então ela sabe elementos, que não precisa ser feita em laboratório para isso, mas assim, então tem esse caso muito curioso. E depois ele acaba arrumando uma namorada só de acaso, ali só para participar da missão dele, mas meio que tipo ela esconde que é uma assassina profissional e ele esconde que é um detetive, então fica todo o enredo assim. Isso fica muito legal. O roteiro ficou muito bom. Claro que na vida real isso não funciona, né? Porque você tem que falar a verdade, ser sincero e tal. As pessoas que estão à sua volta. Mas ali é muito interessante esse enredo, porque a mulher é muito bonita, né? E, e quando ela desencalha com ele, que também é um cara bonitão, as mulheres em volta ali que trabalham com ela falam, nossa, como que ela arrumou um cara tão bonitão, né? E isso acontece bastante, eu já vi muito isso, sabe? Então, de mulher assim questionando a outra, falando, não, mas esse cara aí é muito bonito pra você, ou então nunca que você vai conseguir e tal, né? Quem nunca ouviu um papo assim, tanto gay com gay, ou hétero com hétero, enfim, tanto faz. Já provavelmente, ou você já ouviu, ou você já passou por isso, ou você já ouviu isso, com certeza. Então, é claro que é mais agradável quando você ouve, né? Porque aí é sinal que você tá bem, né? Mas o ponto é o seguinte, mas o ponto aqui importante desse anime é que tem todas essas questões, entendeu? O roteiro é muito feliz porque ele mostra a questão real da sociedade no quesito da inveja, né? Como eu tava falando. Então, quando ela apresenta o cara, tal, é todo um enredo ali, tal, das amigas, né? Ficarem com inveja e tal, e tentar sabotar a coisa. Enquanto o cara não chegava, elas ficavam falando mal, falando que ela era mentirosa e tal. Então veja que assim, a nossa sociedade hoje está muito desse jeito, né? É um anime que se passa em tese numa era antiga, né? Como se fosse, sei lá, 300, 400 anos atrás. Mas você vê que o comportamento está muito atual, está muito parecido com o de hoje em dia, né? Então, por quê? Porque esse tipo de comportamento, o nosso cérebro, ele não muda de acordo com a época, tá? A gente ainda tem o mesmo cérebro desde a criação, desde a era medieval, desde a era até antes lá, era das cavernas. Então, se a pessoa, o que muda é a percepção, né? Então, o famoso autoanálise, né? Então, isso é bem interessante no roteiro, porque aí chega o irmão dela, tal, e também é uma puta mala sem alça, tal. Então, assim, e isso acontece muito também, entendeu? Na vida real.
Então é um roteiro muito realista, assim, é muito gostoso. Eu gosto muito de roteiro assim, que não tem tanta pornografia, não tem tanta luta, tanta violência, e é mais no roteiro mesmo a história. Aí eu curto muito mais, entendeu?